Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Levanta da cama aí com bastante alegria, porque a semana está no meiozinho, né? E nós ainda temos o dia de hoje, amanhã e sexta-feira para enfrentar até a chegada do fim de semana. Então, bom dia para você. Vai lá tomar seu cafezinho, enquanto eu vou atualizando aqui as informações sobre o que aconteceu ontem e sobre o que vai acontecer hoje também, para que você comece bem informado seu dia, tá bom? Gente, olha, a guerra no Irã entrou de vez nas nossas vidas, né? A gente achava que o problema estava tão longe, enfim, que as reclamações são reclamações pontuais e que haveria tempo para que as coisas se dissipassem antes que a nossa vida começasse a ser afetada diretamente por um problema que nos diz tão pouco respeito assim, mas ela está aí, logo no horizonte. Ontem, os caminhoneiros fizeram uma assembleia lá no Porto de Santos e decidiram considerar a possibilidade de fazer uma greve para tentar forçar uma baixa no preço do óleo diesel, né? Isso é uma consequência, as consequências disso seriam muito ruins para o país. Vocês se lembram, toda vez que caminhoneiro resolve parar, o país fica, né, assim, com os nervos à flor da pele. Nós já vivemos isso lá para trás, nós já tivemos greves de caminhoneiro que deixaram o país numa situação de desabastecimento, nós tivemos um movimento político importante na véspera das eleições presidenciais as passadas e sabemos o quanto isso impacta a nossa vida. O governo está se mexendo, mas a ameaça que vem das estradas não é uma ameaça pequena e hoje ela vai estar aqui no centro das nossas preocupações aqui do nosso programa, tá bom? Nós temos aqui uma série de notícias sobre a questão do Vorcaro, muita expectativa em Brasília com relação à possibilidade de uma delação premiada, que ainda não se sabe se vai haver, se não vai haver. Por enquanto há rumores nos bastidores, mas ainda não há nenhum tipo de iniciativa. Não há uma negociação formal aberta nem com o Ministério Público, que Vorcaro acha que não é o caso, nem com a Polícia Federal. Por enquanto não existe nenhuma conversa séria sobre isso. Mas o envolvimento dos políticos ali no entorno desse furacão armado por Vorcaro continua provocando muito frisson lá em Brasília, na Câmara e no Senado, especialmente porque os nomes de Antônio Rueda e de Ciro Nogueira continuam pulando, né, de todos os indícios de envolvimento com esse escândalo lá em Brasília, tá bom? Antônio Rueda andou dizendo por aí que queria ficar bilionário com os negócios do Banco Master, né? E o Ciro Nogueira teve o cartão de crédito dele pago pelo Partido Progressista, sabia? Imagina que vida boa. Você vai lá, gasta o que quiser, compra o que quiser, faz enfim, apronta o que quiser e aí vem alguém e paga para você seu cartão de crédito. A vida é boa, não é? Imagina que é como se eu aqui trouxesse a fatura do meu cartão para o Eduardo Moreira pagar aqui do ICL. Então é isso aí, gente. Deixa eu chamar meu amigo Alex aqui para a gente começar o dia falando de coisa boa, porque ultimamente as notícias boas têm sido as da área do Alex, né, Alex? Bom dia, tudo bom? Bom dia, Panus. Bom dia, nossa audiência. Tudo ótimo e com você, Panus. Como Tudo você está? beleza, tudo beleza. Tocando aqui a semaninha bem no meio, né? Sim, falta Alex, e aí, o que, pouquinho. que nós temos na área? Ontem você falou uma coisa que me passou batido pela cabeça aqui, mas aquela história do Neymar batendo pênalti, aquilo foi uma reação dele ao fato de não ter sido convocado pela seleção, Alex, é isso? Então, Panus, eu creio que sim, porque eu acompanho, eu gosto de acompanhar a Kings League, que é um campeonato que tem uma dinâmica diferente do futebol e do futsal. Ele é o presidente ali da Fúria, junto com o Chris Guedes, e segunda-feira, perdão, ele quis bater o pênalti. Eu creio que foi uma reação à não convocação para gerar burburinho ali na mídia, mas eu creio que sim, porque até o momento ele não comparecia nos jogos e nunca bateu o pênalti. Ele sempre deixava ali pro seu amigo bater os pênaltis presidentes ali da Fúria, Panúzio. O que é a Fúria e o que é a Kings League? Conta pra nós. Então, a Kings League é um torneio que foi fundado pelo ex-jogador Gerard Piqué, que começou lá na Espanha e conta com 5 campeonatos ou mais que tem na Itália, México e outros times e outros países ali. São times que são geridos ali por ex-atletas e influenciadores. Aqui no Brasil são, se eu não me engano, 8 times. Tem alguns times que são gerenciados pelos influenciadores, como John Vlogs. Tem o Dendele, que é o o Gago e o Paulinho Louco, tem outros nivelados que tem a Nive Stefan e o Falcão, ex-atleta de futsal, então é mais um campeonato que não tem tanta parada técnica para gerar mais emoção no jogo e é algo mais entretenimento para os torcedores. E a Fúria é um time que, além do Futset, que é onde a Kings League está inserida, também é um time que tem no E-Games, que tem no Counter-Strike, LoL e outros jogos, então é uma mesclagem
entre games e o mundo ali mais Mundo entretenimento real. no futebol, Panunzio. Mistura o que sai do videogame e o que entra na vida das pessoas, né? Isso Beleza. mesmo. E no mundo real, fora dos videogames, o que nós temos no futebol, Alex? Perfeito. Antes de começar aqui o Brasileirão, a nossa tabela, eu vejo que muitas pessoas da nossa audiência falam pra gente falar sobre os times do Nordeste e outros locais do estado. Então eu trouxe, sem ser arte, eu vou falar sobre os jogos da Copa do Brasil que aconteceu ontem. Teve o Nova Iguaçu que perdeu por Fortaleza, que está classificado. Lembrando que nessa fase da Copa do Brasil, apenas a vitória já classifica o time. O Ceará ganha de 3-2 do São Bernardo nos pênaltis. O Operário ganha de 1-0 do Londrina. O Paysandu ganha de virada da Portuguesa e está classificado por 3-2. E o Atlético ganhou de 3-1 do Sport lá em Recife e está classificado. Passando pela Copa do Brasil, Panunzio, vamos falar sobre os jogos da 7ª rodada que começará hoje. Teremos 7 jogos ali para deixar nossa noite mais feliz. Para começar, teremos o jogo entre Bahia e Bragantino. O Palmeiras pega o Botafogo em casa. O Atlético Paranaense pega o Cruzeiro. Teremos um grande jogo ali em Minas Gerais entre Atlético Mineiro e São Paulo. Mirassol recebe a Chapecoense. O Santos recebe o Internacional. E para finalizar, teremos o clássico carioca entre Vasco e Fluminense, Panunzio. Muito bom. E aí amanhã a gente volta para comentar os resultados, né? Isso mesmo. E, Panunzio, antes de finalizar, eu gostaria de deixar registrado uma pauta que eu vi que o William tinha mandado no grupo do rolê, que a Venezuela venceu os Estados Unidos em Miami e conquista o título inédito ali da Copa do Mundo de clubes de beisebol. É o segundo título ali de uma seleção sul-americana. A última tinha sido em 2013, a República Dominicana. Então, parabéns aos nossos vizinhos por esse título inédito, Panunzio. Pois é, tá me lembrando a histórica Olimpíada de, acho que 1938, não é isso? Em que um atleta negro chamado Jesse Owens venceu os americanos, venceu os alemães numa Olimpíada lá dentro da Alemanha, e isso deixou o Hitler enfurecido. Imagina como é que o Trump devia estar ontem, né? Já que o espírito que emula ali é o mesmo. Ô, Alex, e temos mais? Apenas isso mesmo, passamos por tudo. Amanhã eu acho que eu não estou aqui, mas o Vitão que estará no meu lugar. Como assim? Quem é que vai botar o programa no ar aqui? Será o Vitão. É que amanhã tem um compromisso pessoal, mas já fica aqui registrado para nós. Tá bom, então. Beleza, um abraço. Obrigado, viu, Alex? Pessoal, vamos então ver os destaques aqui no site do ICL, mas antes a meteorologia, né, para você saber como é que vai estar o tempo aí. Hoje nós temos aí chuva subindo do sul, em direção ao sudeste e ao centro-oeste, portanto o mapa da meteorologia hoje traz um alerta aqui que pega desde o sul do Mato Grosso do Sul até a fronteira extrema ao sul do país, lá na divisa entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, tá? Então aqui tem um alerta vermelho, dizendo que há condição para tempestades. Esse alerta diz o seguinte, que deve chover entre 30 e 60 milímetros por hora nas horas de maior pluviosidade, 30 e 60 litros de água por metro quadrado de área, e o acumulado pode chegar a 100 milímetros por dia, 100 litros para cada metro quadrado, tá? Ventos de até 100 quilômetros por hora, que podem provocar risco de queda de energia, estrago em plantações, queda de árvore, etc, etc. Essa é a previsão para o pior que nós vamos ter hoje de efeitos meteorológicos aqui no nosso estimadíssimo Brasil, tá bom? E agora nós vamos ver, e sem falar que vai chover também, aqui tá a previsão de chuva grande, em toda essa região alaranjada aqui, que vai desde o centro até o sul do Pará e depois entra pelo Maranhão e pelo Piauí. E agora a gente vai ver as temperaturas, para a gente saber como é que vai ficar as temperaturas e a condição do tempo, né, na capital do seu estado. Lá no Rio Grande do Sul, como eu falei, chuva chegando, né, tem pancadas de chuva aqui, trovoadas previstas, mas a temperatura permanece alta, vai ter 30 graus lá em Porto Alegre, em Florianópolis a temperatura vai a 29 e em Curitiba a 27 graus Celsius. Aqui na região da capital e do litoral paulista, a chuva vai dar um tempo hoje, tá? A promessa é de um dia nublado, obviamente que pode chover aquela chuvinha fraca de fim de tarde, mas a temperatura também fica alta, fica na casa dos 29 graus. E no Rio de Janeiro também, dia com muitas nuvens no céu, segundo o INMET, máxima de 33 graus. Cariocas, aproveitem aí porque o outono maravilhoso já chegou, tá? E daqui a pouco essas temperaturas vão baixar e muito. Em Vitória, a temperatura máxima chega a 31 graus Celsius, também não deve chover. Em Belo Horizonte, 27 graus também.
há possibilidade de chuva isolada, pouca chuva lá na capital dos mineiros. Vamos agora para o centro-oeste brasileiro. Em Campo Grande, 30 graus Celsius de temperatura, deve chover em Campo Grande, deve chover também em Cuiabá, onde a temperatura vai a 35. Em Goiânia vai a 28, também com chuva, e Brasília, 26 graus Celsius de temperatura nos momentos de maior calor. Em Porto Velho vai fazer 31 de máxima, pancadas de chuva estão previstas e a mesma previsão para Rio Branco, né, onde a temperatura chega a 31 graus Celsius. Manaus vai a 33, em Boa Vista, Roraima, nós teremos, deixa eu baixar o mapa aqui para você ver junto comigo, senão não tem graça, né? Vai a 35 graus Celsius lá em Boa Vista, né? Boa Vista, esse ano, entre as capitais mais quentes do Brasil. Em Macapá, a temperatura vai a 30, vai chover. E em Belém, no Pará, nuvens, pancadas de chuva isoladas, com trovoadas, 30 graus de máxima. E em Palmas, no Tocantins, a temperatura vai a 32 graus. No Nordeste brasileiro, chove no Maranhão, São Luís deverá ter máxima de 29 e Teresina, de 30 graus, também chove. E em Fortaleza também estão previstas pancadas de chuva, temperatura máxima de 28. Chove também em Natal, onde a máxima vai a 29, em João Pessoa, onde vai a 30. Em Recife, o tempo vai ficar nublado, não há previsão de chuva e a máxima é de 31. Em Maceió, 32 e em Aracaju, 31. Finalmente, Salvador, 27 graus Celsius de temperatura, um dia bom para ir à praia lá, quem já está com as contas pagas, tá? Então, esses são os destaques da nossa meteorologia. Agora vamos ver a capa do nosso site, para que você saiba quais são os destaques do noticiário do dia de hoje. Começando por essa história da greve dos caminhoneiros, né? E os caminhoneiros estão reclamando porque já existe um movimento aí, um movimento que é reflexo da tensão, do aumento da tensão lá na guerra entre Israel, Estados Unidos e o Irã, e muitos postos já começaram especulativamente a subir o preço do diesel até um patamar que inviabiliza a atividade dos caminhoneiros, né? Onde cada centavo no litro provoca uma rebelião. Mas está aí a manchete para vocês que os caminhoneiros ameaçam uma greve nacional, porque os preços estão subindo, e o governo colocou a sua estrutura de fiscalização para funcionar, né? Como se isso bastasse alguma coisa. O governo reuniu 100 PROCONs para fiscalizar, como diz aqui a nossa manchetinha aqui embaixo, olha, para fiscalizar postos e analisar medidas pró-caminhoneiros. Quer dizer, o movimento, a preocupação dos caminhoneiros é compartilhada pelo governo federal, que está apavorado com a possibilidade de greve, né? Imagina o tamanho do estrago. Uma greve dessa que a gente sabe como começa e não sabe como termina, é sempre um problema, especialmente num ano de eleição. Sabe quem é esse senhor aqui que está na capa do nosso site? É o economista Joseph Stiglitz. É um dos economistas mais importantes dessa quadra da história, ganhador do Prêmio Nobel. E o Jamil Chad conseguiu uma entrevista com ele e ele elogiou bastante a postura do Brasil frente ao presidente dos Estados Unidos, né? Daí nós temos essa manchete no site, olha, entrevista exclusiva, Brasil não vendeu sua soberania para Trump, diz o vencedor do Prêmio Nobel. O economista Joseph Stiglitz elogiou o comportamento do governo Lula e denunciou o abalo causado por Trump no direito internacional. Tá? Esse aqui é um dos destaques do nosso site, essa entrevista você só vai ler aqui no site do ICL Notícias, tá bom? Vamos aqui para os destaques secundários. Destaque secundário por causa do espaço que ocupa na manchete, na página do nosso site, porque o assunto não é secundário. Heloísa Vilar está nos contando aqui que o senador Renan Calheiros diz que vai sim expor o material que revela como foi a mecânica de atuação do Banco Central durante o governo Campos Neto em relação ao Banco Master, né? O que será que o Renan tem para mostrar para o país sobre isso? Um outro assunto, um colégio de elite daqui de São Paulo suspender. É inacreditável como essa questão da misoginia e do machismo não cede, né? É impressionante como isso contamina, inclusive, crianças em idade escolar. Essa notícia sobre a necessidade de suspender alunos por causa de um caso de misoginia, chamar colegas bonitas de estupráveis, sabe? Estupráveis, quais são as mais estupráveis? De onde essas crianças tiraram isso, né? Mas, enfim, um colégio daqui de São Paulo, daqui a pouco vocês vão saber qual é, resolveu punir os alunos por causa desse tipo de coisa, tá? Por outro lado, nós tivemos aqui no Brasil, entrou em cena esse novo instrumento
a favor, né, de se proporcionar para as crianças um ambiente mais saudável, especialmente um ambiente na vida digital, né? E o Google passou a usar programas de inteligência artificial para quê? Para tentar entender qual é a idade real do usuário. E aí, se constatar por inteligência artificial que o usuário é menor, se é criança, corta o acesso, né? Por outro lado, o Congresso Nacional homologou o acordo com o Mercosul, o acordo da União Europeia com o Mercosul. Foram quase 25 anos, um quarto de século passado aí na tentativa de elaborar esse acordo, que ganhou perna mesmo agora nessa reta final, para a sorte do presidente Lula, né, que esteve tão empenhado nessa história durante tanto tempo. Esse acordo agora está promulgado, já está em vigor, em caráter provisório, lá na Europa, gerando para nós uma oportunidade comercial que o Brasil até aqui não tinha em relação a um dos maiores mercados do planeta, que é o mercado da União Europeia, tá? E lá no Supremo Tribunal Federal, só para terminar aqui a nossa relação de assuntos em destaque, 3 deputados corruptos do PL foram condenados por corrupção passiva, apenas que vão de 5 a 6 anos. Já já a gente detalha isso para vocês. Eu vou agora chamar o meu companheiro Kleber Lourenço, que está na redação esperando a gente aqui, para dar as notícias dos destaques que ele apurou. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade de CL. Tudo bem? Tudo bom, Kleber? Como é que foi a sua noite? Descansou bastante? Está preparado para uma quarta-feira agitada? Totalmente pronto. E, Panunzio, eu estava prestando atenção no comecinho ali do programa, e você falou sobre o cartão do Ciro Nogueira ser pago pelo PP. Vale lembrar que esse cartão é pago com o dinheiro do fundo partidário, que é dinheiro público, inclusive dinheiro de todos nós contribuintes. Ou seja, eu paguei também o cartão do Ciro Nogueira, é isso? Você também? Todos nós pagamos. Que beleza, hein? Queria arranjar um sócio assim para minha conta do banco, viu? Desde que eu não tivesse que fazer nada indecoroso. Não sei se é o caso do Ciro Nogueira, viu, Kleber? Olha, basta você ter uma posição de destaque num partido, ou presidi-lo, no caso. Aqui no caso nosso, aqui é o partido do ICL, né? Enfim, mas eu acho que o Eduardo Moreira não vai querer pagar nem o meu cartão, nem o seu, viu? A gente pode até tentar, mas não vai dar muito certo. Bom, Kleber, vamos lá. É verdade que o Lula teve um encontro secreto, quase secreto, um encontro reservadíssimo, botando todo mundo numa mesa militar, Supremo, para falar daquela bravata dos militares, porque estavam com inveja aí da condição de privilégio dos ministros do Supremo. Me conta o que aconteceu no domingo passado, lá no Palácio da Alvorada, Kleber. Exatamente, Panunzio. A gente conversou já na semana passada, né, sobre os militares estarem ali assombrando o Palácio do Planalto. Eu conversei também com alguns membros do STF ao longo dos últimos dias, que confirmaram também que os comandantes militares chegaram a enviar recados também a alguns ministros da Corte sobre a questão envolvendo o caso Master, sobre o incômodo ali de ministros estarem envolvidos no caso, enquanto os militares condenados por uma tentativa de golpe, mais especificamente Paulo Sérgio Nogueira e General Heleno, correm o risco de perderem suas patentes. E aí faço esse parênteses por quê? Porque a cúpula militar não está preocupada com Braga Neto, com Jair Bolsonaro, com outros militares condenados. Na verdade, a preocupação é só com esses 2 militares que eles tentam salvar ali de alguma forma. Já entenderam que a condenação é algo inevitável e irreversível, mas agora tentam manter pelo menos as patentes desses 2. Teve essa reunião no domingo, inclusive uma reunião para se lamentar, mas a gente já comenta um pouco melhor isso. Mas foi uma reunião que contou, entre seus membros tiveram Cristiano Zanin, também estava presente André Rodrigues, chefe da Polícia Federal. Além de Cristiano Zanin e André Rodrigues, também estavam presentes chefes das 3 Forças Armadas. E sem a presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Cadê o Múcio, que não está numa reunião dessa importância? Estava fazendo o quê? Na semana passada também eu trouxe, lembra que o Exército chegou a mandar uma lista com as informações do que eles queriam de equipamento, de material, e só depois que foi enviado ao presidente Lula é que foi remetido ao Ministério da Defesa essa listinha de desejos do Exército. Então, eu fico aqui me perguntando para que serve o ministro da Defesa, então, né? Não serve para ir à reunião onde o assunto é um certo inconformismo institucional das Forças Armadas. Não serve para receber nem para caminhar nem reivindicações. Serve para quê? Não, e é uma situação, uma verdadeira bagunça, Panunzio, porque as Forças Armadas não têm um projeto estruturado de defesa da soberania nacional, ou até mesmo de defesa
do Estado brasileiro. Nas conversas que se tem sobre precisamos fortalecer as Forças Armadas, não é algo integrado. O Exército manda uma listinha, a Marinha manda uma outra listinha e a Aeronáutica manda uma outra listinha. Não tem nada integrado. É cada força ali vendo da sua própria perspectiva as necessidades, mas sem um plano conjunto. Então, mais uma vez, é uma verdadeira bagunça a situação das Forças Armadas e esse pessoal está ali pedindo mais dinheiro constantemente e querem, inclusive, 2% do PIB direto para o bolso deles. Agora, Kleber, o Brasil tem dois institutos que são uma vergonha, sabe? São privilégios indizíveis aqui, que são totalmente imerecidos e constituem algo que está muito distante da vida de quem paga essa conta, que é o contribuinte brasileiro. Um desses institutos é a aposentadoria compulsória, que foi exterminada pelo ministro Flávio Dino, a não ser que ressuscite, que a gente não sabe. Por enquanto é uma decisão unipessoal, uma decisão liminar, né? Pode ser escrutinada e pode ser revertido depois pelo plenário supremo, mas não acredito não. Mas os militares têm a morte ficta, que é a mesma coisa, Militar que se corrompe, que apronta, que, enfim, desonra a farda que veste, como esse do golpe militar aí, continua recebendo soldo. Não ele, a família, que é a mesma coisa. O dinheiro sai da mão do cara e vai para a mão da mulher dele. Isso também gerou preocupação entre esses caras que foram lá reclamar de que o Supremo tem privilégios que os militares não têm para o Lula? É claro que não, Panunzio. Como a gente sabe, as Forças Armadas se preocupam com tudo no país, menos com o dever constitucional deles. E o que me chama a atenção, e eu lamento, é que essa reunião, embora não tenhamos muitos detalhes sobre ela, sabemos que foi uma discussão sobre conjuntura política, e entre os assuntos que foram discutidos, sim, entre os presentes, esteve o caso Master. E aí me lamenta muito que o presidente Lula esteja convocando militares para discutir política. Porque foi, inclusive, esse tipo de intromissão indevida dos militares na política que nos carregou, primeiro, para o problema de Jair Bolsonaro sendo eleito em 2018. Nós sabemos ali, o entorno militar teve um projeto político em torno de Jair Bolsonaro, que foi levado a cabo, e esse projeto político dos militares em torno de Jair Bolsonaro nos ocasionou as milhares de mortes na pandemia, todo o descalabro que a gente teve durante o governo Bolsonaro, sucessões de escândalos e todo tipo de absurdo. E aí culminou também com aqueles acampamentos ridículos em quartéis e, por final, a tentativa de golpe do 8 de janeiro. Então, mais uma vez, nós temos militares entrando na política a convite do presidente Lula, que dentre todos os políticos que temos hoje no páreo, no debate político, em posições de poder, não devia estar fazendo algo desse tipo. Inclusive, me chama a atenção porque não é de hoje que a gente vem falando sobre isso, sobre essas aproximações indevidas, sobre a leniência do presidente Lula na sua relação com os militares que volta e meia atravessam a rua para falar de política. Inclusive, tem uma coluna muito interessante do Thales Faria, de ontem, que eu convido também a nossa comunidade a ler, que fala sobre, inclusive, aquela decisão do ministro Flávio Dino de suspender as aposentadorias compulsórias ser um reflexo dessas reclamações dos militares que ficaram questionando temos membros da nossa força sendo julgados com risco de perder patente, enquanto o judiciário, o STF, continuam ali intocáveis. Então, nessa coluna do Thales Faria, ele fala, inclusive, que essa decisão do Flávio Dino teria sido uma espécie de aceno também a essas reclamações dos militares, mostrando, olha, vocês estão reclamando, então também estamos cortando dentro da nossa própria carne. E aí, um outro ponto importante em todas as exigências que os militares fazem sobre aparelhamento, sobre mais orçamento, sobre mais dinheiro do contribuinte para os seus bolsos, fica algo muito claro. Não é dito nada, nenhuma linha sobre revisão dos próprios custos. A gente chegou a falar aqui no Desperta, inclusive, que no ano passado, praticamente 80% do orçamento da defesa foi para pagamento de pessoal, sejam da ativa, da inativa, seja o que for, mas não foi para a defesa nacional. Então, a gente tem um mundo na situação que está, com uma série de guerras, riscos de conflitos em diversos lugares, os Estados Unidos ameaçando a América Latina constantemente, e os militares se resumem a cada um mandar uma listinha de desejos para o presidente Lula sem um projeto estruturado, as 3 forças, para ser mais preciso, e a ficar fazendo discussão de conjuntura política. É um absurdo que isso esteja acontecendo, e mais uma vez reforço, é um absurdo que o presidente Lula esteja disposto a continuar ali sendo leniente com esse tipo de comportamento que a gente sabe para onde nos leva. Toda vez que os militares brasileiros se envolvem com política, a democracia fica em risco e o Brasil entra em declínio. Concordo com você também. E assim como acho que jornalista não tem que ouvir militar sobre questão política. Militar é para ser ouvido sobre questões de natureza da defesa, que é o papel institucional dele. Tá? Assim, o Peru quer invadir o Brasil. Beleza, vamos lá ouvir o general. Mas agora, o Ciro Nogueira, o que tem lá o Ciro Nogueira com o Vorcar, não interessa para general, sargento, soldado, nada, não sei como cidadão.
aí é outra coisa. Mas o que tem de jornalista louco para ouvir uma fonte militar é uma coisa impressionante, viu? Outro dia mesmo estava aí o Merval, semana passada o Merval Pereira levantando esse assunto lá na Globo News. Ai, os militares, não sei o que mais, como se militar agora, né? Quem é que foi? Foi você que fez aquela metáfora, falando, não, isso é igual assim, o fiscal do IBAMA, né? Não, o pessoal do Instituto Nacional de Meteorologia está muito preocupado com a crise do Banco Master, olha o perigo que isso gera. Porcaria nenhuma. Militar é funcionário público igualzinho a qualquer outro, professor, médico, só, né? A questão é que tem alguns privilégios que precisa tirar deles, isso sim. A morte ficta é um desses privilégios, tá? A morte ficta é igualzinha essa aposentadoria indecorosa de juiz corrupto que ganha como prêmio a possibilidade de nunca mais precisar trabalhar na vida, né, Kleber? Exatamente. E isso contribui, inclusive, para o buraco sem fundo, o fosso de dinheiro público, que é as Forças Armadas. Mais uma vez, partes consideráveis do orçamento de todas as 3 forças, todos os anos, vão para pagamento de pessoal, para salário, para aposentadoria, pensão, que seja. Não vão para a defesa nacional. Nós temos um custo altíssimo com as nossas Forças Armadas para pagamento de salário de militar. Eu me lembro do dado do ano passado, não sei se esse dado está atualizado, mas deve ser por aí, daí para mais. Era 25 bilhões só em pensões e aposentadorias. Tá? É muito, muito dinheiro. Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque se a gente for ficar falando só de idiosincrasias da caserna, a gente não vence o dia, né, Kleber? Vamos lá, me conta o que está acontecendo no ambiente lá, ao redor da questão do Vorcaro, no processo que deve levar, pode levar, para falar colocar o verbo aqui do jeito certo, pode levar a uma delação premiada. Como é que anda isso? Já tem um canal aberto, já tem um caminho para começar essa negociação visando ao que o banqueiro tem a informar ou não? Olha, até o momento eu conversei com tanto membros do STF quanto de outros, tanto da PGR quanto também da Polícia Federal, e embora, sim, existam conversas sobre uma delação premiada, isso não está totalmente formalizado. Sequer o STF foi notificado sobre qualquer tipo de acordo ou baliza para isso pela Polícia Federal ou pela PGR, segundo essas fontes com quem eu conversei. E também dentro da defesa do próprio Daniel Vorcaro, há uma grande incerteza. Conversei com membros ali próximos do Daniel Vorcaro e de sua defesa, e até o momento o que eles deixam muito claro é que está tudo em aberto. E o que vai deixar claro se, de fato, haverá uma delação premiada, se está se caminhando para uma delação premiada Daniel Vorcaro, é principalmente a permanência do advogado Roberto Podival, que é um dos membros da defesa de Daniel Vorcaro. Esse advogado, ele é contra a delação premiada, ele não é um dos mais favoráveis, ele vem sinalizando também a pessoas próximas de que acha muito difícil a sua permanência na defesa de Daniel Vorcaro, caso ocorra uma delação premiada, mas até o momento ele não se retirou da defesa de Daniel Vorcaro. Então isso é um termômetro muito importante para mostrar que as coisas estão sim certas e tem um problema muito grande. A gente falou sobre isso na segunda-feira e vale retomar, que é Daniel Vorcaro não pode fazer uma delação e omitir fatos. Por exemplo, foi um problema que o próprio Mauro Cid teve na delação referente à tentativa de golpe. Ele chegou a tentar omitir alguns fatos, a Polícia Federal, através do telefone do Mauro Cid, descobriu que tinham outras informações e deu um enquadro no então tenente-coronel ali para que ele pudesse falar toda a verdade sobre o risco de que ele pudesse perder a sua delação premiada. Se eu não me engano, até mesmo a PGR chegou a sugerir que Mauro Cid perdesse os benefícios da delação premiada. Então, há uma conversa muito grande sobre isso, porque Daniel Vorcaro e até mesmo a sua própria defesa tem um receio muito grande de operar essa delação envolvendo nomes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então isso seria um outro problema muito grande, que a defesa está estudando sim como realizar essa delação, com todas essas implicações, as consequências disso. Então, até o momento, não dá para cravar que Daniel Vorcaro vai fazer essa delação amanhã, tampouco que essa delação está totalmente cancelada. Há sim um debate muito grande na sua defesa e do próprio Daniel Vorcaro sobre como prosseguir com isso e uma incerteza muito grande sobre qual vai ser o próximo passo nesse caso, se somando a confusão e até mesmo a dificuldade ali de se acompanhar todos os desdobramentos desse caso, a que a gente vem falando aqui constantemente todos os dias no Desperta, Panunzio. Pois é, agora é certo que teve gente mandando recados aí, né, de que o Vorcaro estaria disposto a entregar políticos. Falou recados que não se sabe de onde brotam, dão conta de um movimento que teria como alvo político. Por isso deve ter gente dormindo lá em Brasília à custa de baldes de Rivotril, viu, Kleber? E por isso que entra essa dificuldade também na defesa, porque por mais que ele queira delatar políticos, isso é um caminho importante para que ele possa conseguir ou negociar algum tipo de benefício, ele não pode só delatar o que ele quer.
ele precisa delatar tudo que ele tem de informação. E aí que entra a dificuldade. E aí tem que saber se o Supremo está disposto a ouvir o que ele tem a dizer sobre o comportamento dos próprios ministros, né? 2 ministros, pelo menos, do Supremo Tribunal Federal. Olha, e mais o filho de um terceiro, hein? Que andou indo em festas aí à larga, como diz lá o pessoal lá no Rio Grande do Sul, né? É isso mesmo, Panunzio. E aí, sobre isso também eu conversei com alguns membros da corte que me falaram que o ministro André Mendonça estaria disposto sim a aceitar um acordo de delação premiada de Daniel Vorcaro, desde que siga todos os trâmites ali, que tenha todas as informações, que não seja algo pinçado. Então, haveria sim essa disposição, mas precisa ver como vai se dar esse processo de delação e se de fato isso vai acontecer. Então, até o momento, ainda está tudo muito incerto sobre esse caso, Panunzio. Muito bom. É um momento de ebulição, um momento inicial ainda, né? Agora só se fala lá em Brasília sobre quem foi que violou a tal da Sala Cofre, porque há informações, né? Você está aí na imprensa desde ontem, que alguém entrou na Sala Cofre com uma câmera secreta para vazar coisas que eu ainda não vi por aí. Mas seriam coisas muito graves. E será que a gente vai saber quem foi o intruso que foi lá furtar informações na Sala Cofre? Olha, eu vou falar uma coisa. Eu, quando era repórter, Kleber, e trabalhava lá no Congresso Nacional cobrindo as CPIs, eu adorava quando alguém fazia isso, viu? Adorava mesmo. E essa é uma coisa sistemática. Isso, vazamento de informação é um clássico. As CPIs existem para isso. E tem ótimos parlamentares que fizeram a sua carreira política em cima da relação com a imprensa, né, para distribuir vazamentos. Não vou falar quem foi aqui, porque eu não quero prejudicar a carreira política de ninguém. E outra coisa, o sigilo da fonte não prescreve, né? Mas que havia, viu? Gente que ocupa hoje prefeituras importantes, gente que está na cúpula de partidos, né, que pregam o respeito ético e tudo mais. Mas, enfim, você não tem notícia de quem foi o vazador intrujão que foi lá na Sala Cofre, não, né, Kleber? Olha, desde sexta-feira eu já ouvi alguns relatos sobre isso, esse tipo de atitude, a possibilidade de terem entrado com telefones, com notebooks, com câmeras escondidas. Tudo aponta para um senador, teria sido um senador que teria feito isso. Eu conversei com alguns parlamentares sobre essas suspeitas e foi para isso que eles me apontaram. Até porque, como ainda é tudo muito circunstancial, não há evidências concretas sobre isso, acho que, por enquanto, não vale a gente colocar à tona o nome deste senador. Mas, sim, pelo que eu conversei com alguns parlamentares, membros da comissão, a suspeita recai sobre um senador, membro dessa comissão, Panunzio. O pessoal está perguntando aqui na área de comentário, que é intrujão? Intrujão é isso, é um intruso, é uma pessoa que se mete no lugar onde não é chamado, né? Bom, vamos lá, gente. Estado do Bolsonaro. Bolsonaro está lá naquela agonia lá no hospital, os advogados, toda vez que ele tem uma complicação lá do seu estado de saúde, os advogados aproveitam para criar um fato jurídico, né, e tentar convencer a Suprema Corte que está na hora do Bolsonaro ir para casa. E essa campanha continua agora, né, Kleber? Exatamente. Depois do último problema no estado de saúde do Bolsonaro, então a defesa entrou com mais um pedido para a prisão domiciliar humanitária. E sobre esse caso é muito importante ressaltar, acho que, dadas as condições de saúde e de idade de Jair Bolsonaro, seria natural que ele fosse mandado para a prisão domiciliar. Porém, não é o caso de Jair Bolsonaro, e não falo nem por conta do seu estado de saúde, mas porque é uma pessoa que reiteradamente desrespeita medidas cautelares. Eu não preciso nem lembrar que a última vez que Bolsonaro foi preso, antes de ter a condenação ali em definitivo, foi porque ele pegou um ferro de solda e tentou romper a tornozeleira eletrônica que estava presa a ele, e tinha como objetivo fazer o monitoramento para que ele não tentasse fugir do país, porque também tinham essas suspeitas e tinha esse risco, segundo a Polícia Federal e o STF, de que Bolsonaro tentasse evadir-se do país. Teve aquele episódio de que ele se escondeu na Embaixada da Hungria, então nós temos repetidos episódios. Por exemplo, uma das medidas cautelares na prisão preventiva dele foi de que ele não desse entrevista. No mesmo dia ele foi lá e deu entrevista. Agora mesmo com ele internado, uma das medidas que foram impostas é que não se entrasse na UTI com câmeras, que fossem feitos registros, aparelhos eletrônicos, celulares. E o que Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez? Tirou uma foto do presidente e publicou nas redes sociais, ferindo ali mais uma medida cautelar que foi imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Então fica muito claro que no caso do Bolsonaro não é um caso comum, não é um caso que normalmente deveria sim aceito e mandado para a prisão domiciliar. Inclusive, vale ressaltar também que Jair Bolsonaro, na prisão atual dele lá na Papudinha, ele tem condições de acompanhamento médico e de convivência muito melhores que milhões de brasileiros.
está preso num apartamento muito maior, numa cela muito maior que muitos apartamentos ou casas de brasileiros, tem um acompanhamento de saúde ali quase que integral, em tempo integral, coisa que muitos brasileiros não têm, e, além disso, fica reiteradamente descumprindo decisões da justiça, seja ele, sejam seus filhos, não respeitam nenhuma decisão. Então, nesse caso, não é cabível que ele vá para a prisão domiciliar. Inclusive, chega a ser um assinte de novo a defesa fazendo esse pedido, apesar de estarem cumprindo o seu papel, mas estão cumprindo o seu papel de pedir prisão domiciliar para alguém que não respeita as leis. Só que eu tenho a impressão que vai haver uma hora em que o Xandão vai considerar isso, viu? Até pelo cansaço, né, que essa reiteração acaba provocando. Bom, é isso aí, Kleber. Por hoje é isso, né? Tem mais alguma informação a acrescentar? Não, por hoje é só. Não? Beleza, maravilha. Muito obrigado. Então, até amanhã, tá? Até amanhã, Panunzi. Tchau, tchau. Abraço, Kleber. Obrigado, gente. O Kleber que todo dia de manhã atualiza aqui a gente, porque ele é um apurador, como eu falo todo dia aqui, um apurador fantástico, né? E produz uma quantidade de material incrível. Vamos falar um pouquinho sobre a ameaça do dia agora, que é essa história da greve dos caminhoneiros, né? O Brasil está com as barbas de molho. A gente sabe muito bem o que significa um movimento de caminhoneiros. A gente já viu isso acontecer pelas mais variadas razões, mas especialmente por causa de uma mobilização de natureza político-partidária. Só que agora não é assim. A gente sabe que essa categoria tem uma relação muito delicada com o governo de turno, que não se cansa de fazer coisas para tentar aplacar, né, a fúria reivindicatória da categoria. Mas agora há um fato concreto. Agora há uma guerra lá no Irã e há um bloqueio no Estreito de Hormuz e um movimento movimento especulativo mundial, que já chegou aqui no Brasil, que não tem nada a ver com isso, o movimento não decorre de elevação de preço na bomba de combustível, mas postos já estão se antecipando, né, e o governo tem uma contraofensiva aí, muito parecida, aliás, com aquela história do boi do Sarney, viu? Vamos ver o que vai dar isso. Bom, a guerra do Trump não dá sinais de arrefecer, né? Aquela história de que já vai acabar, é só coisa de mais alguns dias. Isso não está, hoje, ninguém leva a sério isso no horizonte dos analistas e dos estrategistas da geopolítica global. E esse reflexo vai chegar por aqui, reflexo aumento do preço dos combustíveis, porque isso já está, assim, perturbando o mundo todo. Por isso nós temos aqui hoje no nosso portal essa manchete que você está vendo aí na tela. Olha, caminhoneiros ameaçam uma greve nacional após a alta do diesel e a categoria diz que as medidas do governo não surtiram efeito, cobrando mais fiscalização sobre os postos de gasolina. É verdade, não tem nada mais impatriótico no Brasil do que dono de posto de gasolina. Não é possível, né? Toda vez que algo surge no horizonte, eles já aproveitam para encher o bolso de dinheiro, né? Depois, na hora de devolver, quando o petróleo não sobe, quando a inflação não alcança o patamar que eles desejariam, aí a devolução é devagarzinho, mas para subir é num pulo, né? O que diz aqui a nossa matéria? Caminhoneiros de diferentes regiões do país voltaram a alertar o governo federal sobre a possibilidade de uma paralisação nacional nos próximos dias, em meio à alta do preço do diesel provocada pelos impactos da guerra lá no Oriente Médio. A categoria avalia que as medidas anunciadas para conter o custo do combustível não tiveram efeito. De fato, parece que não tiveram mesmo, né? Anteontem, as lideranças do setor indicaram um apoio à mobilização após uma assembleia que foi realizada lá no Porto de Santos, né? E ainda não há uma data definida, mas uma parte dos participantes defende que esse movimento comece já, essa semana. Articulação que reúne tanto caminhoneiros autônomos quanto profissionais que atuam para empresas de transporte. Na semana passada, o governo anunciou um conjunto de medidas para reduzir o impacto do preço do combustível em meio às consequências da guerra do Oriente Médio. E entre essas ações estavam zerar o PIS e a COFINS sobre o diesel, a criação de uma subvenção para baratear o valor nas bombas e mudanças na fiscalização dos preços. Em seguida, porém, a Petrobras promoveu um reajuste no diesel, o que, segundo os caminhoneiros, reduziu o alcance das medidas. A categoria também afirma que parte do benefício não chegou ao consumidor final, ficando retida na cadeia de distribuição, e criticou a fiscalização. Para os motoristas, o modelo adotado pelo governo ainda não apresentou nenhum resultado concreto. A avaliação de que parte da redução não chega ao consumidor final também foi formalizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística. Essa confederação solicitou ao governo o acompanhamento e a fiscalização de possíveis práticas especulativas na cadeia de comercialização do diesel.
O que disse lá ao ICL Notícias o diretor dessa confederação? Ele disse o seguinte: se a Petrobras, como nós somos autossustentáveis, tivesse o poder de atuar no mercado da distribuição, regularizaria o preço. Não houve aumento. Quem quer subir, pode subir. O mercado é livre, né? Cada um bota o preço que quiser, mas todos sobem. Isso aí é cartel que chama. É crime contra a economia popular e o governo tem que agir. O nome dele é Alberto Litt Damer, presidente da CNTTL, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística, né? Vamos falar agora sobre as medidas do governo. Estão aí, vão entrar aí na sua tela, o Alex já vai botar para a gente. Olha, o governo reuniu 100 PROCONs, diz a nossa manchete, para fiscalizar os postos e analisa medidas pró-caminhoneiro. Isso aqui é uma pressão que muitas vezes surte o menor efeito, viu, gente? Até porque o preço é livre no Brasil, né? Agora, formação de cartel não é algo amparado pela lei. Bom, matéria da Agência Brasil, portanto, de uma fonte oficial que está aqui espelhada no site do ICL, diz o seguinte: a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança reuniu nesta terça-feira, ontem, mais de 100 PROCONs estaduais e municipais para organizar a ampliação das ações de fiscalização do mercado de combustíveis. De acordo com a Secretaria, a mobilização está focada na coleta de preços e impostos de combustíveis para análise sobre os possíveis valores cobrados abusivamente. A ação será concentrada em cidades em que foram registradas elevações expressivas nos preços do diesel e da gasolina, com base em dados consolidados do Ministério das Minas e Energia. Em Caldas Novas, por exemplo, assim como Itabuna, houve aumentos similares aos de Ourinhos, por exemplo, né? Onde o diesel S10 já chegou a R$ 9,90, R$ 9,99. Vai bater R$ 10 por litro, hein? Aumento de 36% nos últimos dias. Onde isso aconteceu mesmo? Ourinhos, São Paulo, tá? Ourinhos, dezão o preço do óleo diesel, tá? E também Caldas Novas e Itabuna. Portanto, uma cidade de São Paulo, uma em Goiás e uma lá na Bahia. Se isso não é um fenômeno generalizado, eu não sei o que é. Em Feira de Santana, na Bahia, os aumentos são os maiores entre as cidades do Nordeste, alta de quase 20%. E onde mais subiu? Também em Belém do Pará, na região norte, e Guarapuava, no Paraná, que fica no sul do país. A Senacom informou que já acionou a Polícia Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública com a análise preliminar dos casos em que houve aumentos abruptos e generalizados de preços, é o que diz aqui a reportagem da Agência Brasil, tá? E a matéria assinala também que a disparada do preço do diesel levou várias entidades de caminhoneiros a aprovar esse indicativo de greve ao qual eu já me referi aqui. Portanto, é isso, né? Uma pressão dos órgãos de fiscalização contra os postos de gasolina que, no entanto, não obstante, né, continuam promovendo aí aumentos gigantes que o consumidor é obrigado a arcar antes que o insumo principal dessa história toda, que é o combustível, tenha o seu preço formalmente majorado pelo governo na boca da distribuidora, tá? Vamos falar um pouco sobre a questão do comportamento do Brasil em relação ao fator que desencadeia todos esses processos, que é a guerra lá no Irã. O Jamil Chad ontem fez uma entrevista com alguém muito importante, que é o Joseph Stiglitz, né, esse economista que você está vendo aqui, Prêmio Nobel de Economia, e o Stiglitz não poupou elogios ao comportamento do governo brasileiro, tá? Nessa crise toda. Nessa reportagem de hoje, está aqui, vou ler a manchete para vocês, entrevista exclusiva, o Brasil não vendeu a sua soberania para Trump. Foi o que disse o Stiglitz para o Jamil Chad. Vamos ver o que foi, depois você vai ler aqui no site do ICL Notícias, porque a opinião do Stiglitz é uma opinião extremamente abalizada e importante, né? E forma opinião no mundo. A matéria diz o seguinte: o Brasil não vendeu sua soberania para Donald Trump e acertou na resposta que deu ao chefe da Casa Branca, avaliação do norte-americano Joseph Stiglitz, vencedor do Prêmio Nobel da Paz. Em uma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, um dos principais economistas do mundo chancelou a forma pela qual o governo Lula optou por desafiar a ofensiva do republicano, tanto no que se refere às tarifas quanto nos ataques ao país. Ele disse o seguinte: o que o Trump fez foi romper com todos os aspectos do direito comercial internacional, assim como quebrou o direito internacional de forma mais geral com as guerras. Na avaliação dele, são as camadas menos favorecidas dos Estados Unidos
que vão sofrer mais com as políticas de Trump no comércio, porque os produtos vão ficar mais caros. Ele disse o seguinte: as consequências econômicas serão mais sentidas de forma desproporcional pelos pobres. Trata-se de um imposto sobre os americanos pobres, o americano médio, e isso aumenta a desigualdade. Por quê? É preciso sempre lembrar que a sobretaxa, que parece punir as economias do mundo, na verdade entrega a conta desse castigo para o contribuinte americano, que afinal de contas é quem paga por essa sobretaxa, né? Embora a justiça americana tenha feito desabar o castelo de cartas aí do Trump, acabando com a sua política, né, de hipertarifas globais. Bom, Stiglitz destaca como essa realidade é traduzida numa crise de renda e de capacidade do cidadão ter como arcar os seus custos. Ele falou: as pessoas nas camadas mais baixas estão tendo dificuldades reais para conseguir arcar com as necessidades mais básicas. O economista ainda aponta como Trump passou a usar as tarifas de forma política, interferindo em assuntos domésticos de outros países, como no caso daqui do Brasil, né, com relação à sua preferência por Bolsonaro e família, inclusive pelos filhos conspiradores que estão lá soprando no ouvido do Trump o tempo inteiro que ele precisa fazer maldades contra o Brasil. Em meados de 2025, a Casa Branca anunciou que impostos sobre produtos brasileiros tinham sido colocados por conta de uma suposta perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro, perseguição judicial, condenado finalmente, né, por causa do golpe de Estado. Aí o Stiglitz fala o seguinte: no final, Trump, entendeu que as tarifas sobre carne estavam custando enormemente aos americanos. Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro insufla no ouvido do Trump a necessidade de punir um país estrangeiro que o Trump provavelmente nem sabe onde fica, que é o Brasil, né? E aí a conta vai direto para o bolso do consumidor americano. Ele falou o seguinte, ó: o Trump entendeu que as tarifas sobre a carne estavam custando enormemente aos americanos, assim como o suco de laranja e café. É o Starbucks, ironizou ele, né, fazendo uma referência indireta ao James Carville, que foi o estrategista político do Clinton, que falou: é a economia, estúpido. Aqui o Stiglitz fala: é o Starbucks, estúpido. Ele teve de retirá-las, anunciou essas tarifas, mas silenciosamente, sem dizer para ninguém, retirou metade delas. Por quê? Porque ficou insustentável politicamente, tá? Para Stiglitz, o Brasil adotou o tom certo para desafiar os Estados Unidos. O restante da entrevista você vê aqui no nosso site, no iclnoticias.com.br, tá bom? Vamos falar agora, pessoal, sobre a questão do Master, né, e a relação da antiga diretoria do Banco Central, nos tempos de Campos Neto, com o que acabou acontecendo ao banco desse sujeito chamado Daniel Vorcaro. Tem aqui no nosso site a manchete, que você vai ver agora. Renan diz que vai expor material que revela a atuação do BC de Campos Neto no caso do Banco Master. E possivelmente os relatórios das reuniões do Banco Central estarão ali com os votos dos diretores em diferentes momentos, né? Vamos ver do que trata aqui, matéria que foi escrita pela nossa super Heloísa Vilela. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado recebeu na segunda-feira, 16, todos os documentos requisitados pelo senador Renan Calheiros em relação ao caso do Banco Master. O Tribunal de Contas da União enviou o material exigindo que seja mantido o sigilo sobre ele e que a consulta aos documentos adote critérios rigorosos. Mas o senador avisou que vai anunciar nesta quarta-feira, hoje, a quebra desse sigilo. Ele manterá segredo apenas sobre o que a lei manda: informações bancárias, fiscais e telemáticas. Então, hoje, se o Renan cumprir a promessa dele, nós vamos ter um dia emocionante, né? A nossa reportagem aqui da Heloísa Vilela descreve o seguinte: o material contém informações importantes sobre toda a atuação do Banco Central ao longo da história da criação, crescimento e liquidação do Banco Master. Esse período é exatamente o período do governo Bolsonaro e do Campos Neto lá no Banco Central. Possivelmente os relatórios das reuniões do Banco Central também estarão ali com votos de diretores em diferentes momentos. E aí a gente vai poder conhecer a mecânica de funcionamento desse grande conselho lá do Banco Central e saber como é que funciona, né, essa engrenagem aí que, no momento errado, protegeu, sim, a ascensão desse banqueiro vigarista. Mas vou voltar aqui para o texto da Heloísa Vilela. A expectativa é de que seja possível traçar uma linha do tempo de toda essa história com datas e decisões tomadas pela autoridade monetária. A expectativa é de que haja registros
de novo aqui. A expectativa é de que haja registros das discussões da diretoria sobre a decisão de permitir que o Master passasse a atuar no mercado de empréstimos consignados que fraudaram aposentados do INSS. Depois que o atual presidente do BC, Gabriel Galípolo, tomou posse, o banco investigou a atuação da instituição e afastou funcionários, afastou 2 funcionários. Um deles, o ex-diretor Otávio Ribeiro Damaso, hoje trabalha aonde? No Nubank. Trabalha lá no Nubank, como consultor, onde, aliás, também trabalha o Campos Neto, né? Como consultor para assuntos regulatórios e de gestão de riscos. O ex-presidente do BC, Roberto Campos Neto, é vice-chairman, também trabalha lá no Nubank, a mesma coisa, lembra aqui a Heloísa Vilela. A documentação entregue à comissão do Senado, presidida por Renan Calheiros, estava com o TCU, porque o tribunal decidiu investigar a atuação do BC no caso Master. Um escândalo que contou com brechas na legislação para se estruturar, mas se beneficiou também da falta de fiscalização adequada e de proteção política para crescer exponencialmente. Esse é o famoso Banco Master, tá bom? Então, senador Renan Calheiros, estamos esperando, tá? Nós estamos loucos aqui para conhecer o funcionamento das engrenagens internas lá do Banco Central. Gente, aqui em São Paulo, mais um caso escabroso, né? Todo santo dia surge na mídia aí uma revelação do que acontece com a cabeça das crianças que estudam em colégios de elite de São Paulo e que acabam reproduzindo valores que certamente são ensinados em casa. E são valores horrorosos, né? Olha só a manchete que a gente tem aqui. O Colégio de Elite de São Paulo suspendeu alunos por causa de mensagens misóginas em grupo. E sabe que são mensagens terríveis, assim. Eu fico me perguntando aqui o que os pais dessas crianças ensinam para elas, né? Porque não é possível que essas brincadeiras sejam algo inconsequente, que assuntos dessa natureza não sejam discutidos no ambiente da família, que afinal de contas é quem dá ao jovem, ao adolescente, né, os valores sobre os quais ele vai construir o cidadão que será no futuro. E veja só o que aconteceu aqui. Mensagens misóginas compartilhadas no WhatsApp por adolescentes do colégio particular São Domingos, no bairro das Perdizes. É um colégio que é muito bem reputado aqui em São Paulo, tá? Essas mensagens levaram à suspensão de alunos, segundo uma apuração do UOL. A escola não detalhou o conteúdo, nem especificou quantos ou quais seria a participação de cada um dos estudantes do caso. Alunas ouvidas pela reportagem relataram medo e insegurança depois de uma troca de mensagens em grupo de WhatsApp de estudantes do 9º ano do colégio, né? Então são crianças que estão aí com 15 anos de idade, quase, né? Meninas disseram que a lista teria sido compartilhada na semana passada com nomes, olha que absurdo, como alunas elencadas como mais e menos estupráveis. Adolescentes do 9º ano de ensino fundamental têm entre 13 e 14 anos de idade, eu botei um a mais aqui. Isso aqui reproduz na íntegra algo que a gente já ouviu, um disparate que a gente já ouviu no Brasil, que foi aquela história do Bolsonaro com a deputada Maria do Rosário dizendo não te estupro que você não merece. É o mesmo tipo de raciocínio, absolutamente bolsonarista, tá aí desrespeitoso. Bom, vamos lá. O conteúdo com os nomes dos adolescentes teria sido apagado logo depois do envio e por isso o UOL não conseguiu ter acesso às mensagens. Mas um estudante do ensino médio do São Domingos afirmou que a lista sumiu quando a direção do colégio tomou ciência do ocorrido. Foram realizadas conversas em sala de aula com as turmas dos ensinos fundamental e médio. Procurado, o Colégio São Domingos confirmou que tomou ciência de um conjunto de mensagens de caráter misógino. Em uma nota enviada pelo diretor pedagógico do colégio, que se chama Luiz Fernando Beaufort, o conteúdo também foi classificado como ofensivo à comunidade escolar, em especial às estudantes, em total desacordo com os princípios e valores da instituição. Né? Então, enfim, fica aqui o registro do disparate que isso representa, uma situação completamente anômala, crianças aí no início da sua puberdade, tratando mulheres que são, segundo os critérios deles, sexualmente desejáveis, como estupráveis. Isso é um absurdo, né? Isso é um completo absurdo. Ainda com relação ao comportamento de jovens, de crianças e adolescentes, uma informação que nos parece auspiciosa. Vamos ver como é que vai funcionar, né? Que é o uso da tecnologia em benefício da implantação de critérios para que crianças não frequentem ambientes tórridos e tóxicos que são eminentemente adultos, onde elas estão expostas a todo tipo de
de animal selvagem, predadores sexuais nesse ambiente das redes sociais, né? O ECA Digital fez com que o Google passasse a usar a inteligência artificial para prever a idade do usuário, né? Eles sabem tudo sobre a gente. Por quê? Porque a gente se torna previsível com as informações que a gente dá para eles. O Google é capaz de dizer de cadeira qual é a minha idade, qual é a sua idade, quais são os nossos hábitos e tudo mais, né? Matéria da Folha Press, espelhada aqui no site do ICL Notícias, nos conta que o Google passou a usar as IAs, as inteligências artificiais, para quê? Para estimar a idade de usuários a partir do comportamento online. Buscas realizadas, vídeos assistidos, etc. É uma medida que visa cumprir as novas regras estabelecidas pelo ECA Digital. O ECA Digital é aquele estatuto que foi promulgado agora, que passou a vigorar agora, que prevê regras para o comportamento digital de crianças e adolescentes. No YouTube, que é uma das principais plataformas da empresa, a mudança já aparece de forma prática. Usuários com menos de 16 anos vão precisar de supervisão dos responsáveis para criar ou manter canais, incluindo a publicação de vídeos e comentários. Então não pode mais. Se o garoto quer ter um canal no YouTube, o pai e a mãe vão ter que autorizar, tá? A empresa também mantém versões voltadas ao público infantil, como, por exemplo, o YouTube Kids. Essa iniciativa começa a ser aplicada no Brasil com a entrada em vigor do ECA Digital, que estabelece novas regras para as plataformas digitais com foco na proteção de menores. De acordo com o Google, o sistema utiliza aprendizado de máquina para analisar sinais da conta e indicar se o usuário provavelmente tem mais ou menos de 18 anos de idade. A partir dessa classificação, a empresa passa a aplicar automaticamente restrições como bloqueio de conteúdos, classificação indicativa mais alta, filtro de buscas e limitações e recomendações. Tá? A ferramenta que faz parte de um conjunto de medidas para adequar as novas regras com as publicações que já são existentes. Então é uma boa medida, né? Tomara que essas inteligências artificiais se justifiquem e, enfim, e que vigorem em benefício dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, tá bom? Bom, eu tenho mais um minutinho só. Eu quero dar aqui uma notícia boa para quem é MEI, tá? Tá andando lá na Câmara o projeto para ampliar o limite de faturamento para MEI, porque é considerado muito pequeno hoje em dia, né? E a informação dá conta do seguinte: o plenário da Câmara aprovou, por unanimidade, o requerimento de urgência para o projeto que amplia o limite do faturamento das MEIs, tá? E foram 430 votos, nenhum voto contrário. Com aprovação, esse texto pode ser votado diretamente pelo plenário da Câmara, sem passar por comissões, e essa medida encurta o caminho de análise e permite que a proposta avance mais rapidamente. O limite vai subir de 81 mil por ano para 130 mil reais por ano, permitindo agora a contratação de até 2 empregados por MEI, tá? Proposta que altera as regras do regime criado por uma lei lá de 2006. Bom, pessoal, por hoje é isso aqui no Desperta, e já vai começar o N1 aí, onde tudo isso vai ser aprofundado. E hoje eu quero, antes de encerrar o programa, convidar você para se inscrever se inscrever no nosso canal aqui. Se inscreva no canal, você recebe as notificações do YouTube quando os nossos programas entrarem no ar, e você vai ficar o tempo inteiro permanentemente informado sobre o que está sendo veiculado aqui pelo ICL. E nos ajuda muito se você fizer uma avaliação dos nossos conteúdos, se você curtir ou se você comentar os nossos conteúdos. Isso é muito importante para nos ajudar com a classificação lá nos algoritmos, tá? Portanto, ao vir ao nosso canal, não deixe de se inscrever. Inscreva-se, passe a frequentar a nossa comunidade, ela é bem bacana e você vai gostar bastante, tá bom? E nós também. Quero desejar bom dia para vocês, desejar que vocês tenham uma quarta-feira maravilhosa. A gente se encontra aqui amanhã, às 7 horas da manhã, em ponto, com mais uma edição do Seu Desperta, tá? Bom dia para você, até amanhã. Nós abrimos as portas e janelas do nosso movimento para que ele pudesse nos conhecer. Cada um que chega aqui recebe a mesma oportunidade, recebe um lote do mesmo tamanho, e aí nesse lote do mesmo tamanho
eles podem produzir. Em todas as áreas que nós ocupávamos, antes de terminar o barraco das casas, estava pronto o barraco da escola.